Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um vasinho com uma toalhinha e jasmins. E a palavra de hoje está no Salmo de número 62, versículo 12. Diz assim: A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Aqui nós temos o risco, que você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar aqui por esse fundo. E para isso, eu vou borrifar um pouquinho de água para umedecer aqui. Olha, vou borrifar para deixar um pouco mais úmido. Assim a tinta vai correr melhor. Aí você tem que passar a sua mão e ela não pode estar brilhante. Tá vendo? Minha mão está brilhando. Isso quer dizer que tem água demais. Aí eu vou pegar um pano limpo e vou passar de leve, só para tirar um pouco do excesso. Agora eu passo a mão de novo e não brilha. Isso quer dizer que tá bom. Eu vou usar uma brochinha, eu vou usar cinza chumbo e rústico branco. E nós vamos fazer assim. Eu vou deixar essa parte aqui como parede, então eu vou trabalhar nesse sentido. E essa parte aqui vai ser uma mesa, já fiz uma pinta de tinta ali. A toalha eu vou fazer assim, essa parte aqui de dentro, que eu vou deixar branquinho, e essa parte aqui de fora eu vou tentar preservar aqui o risco. Aí. Bom, eu vou começar aqui, ó, cinza chumbo no pratinho, tira o excesso, tá? Bem. E vamos fazer aqui o fundo, começando aqui pertinho e vai sumindo. Do lado de cá a mesma coisa, você viu que eu tô obedecendo essa linha aqui. Começa sempre no cantinho, não faz mal se entrar um pouquinho de tinta para dentro dos elementos. Mas o que não pode é ficar um espaço vazio entre os elementos e o fundo. Vou fazer aqui para cima também um pouquinho. Mas eu venho diminuindo, eu não vou colocar tinta bem forte lá em cima. Olha como, ó, o pincel já tá só com um pouquinho mesmo de tinta. Se você tiver que carregar, nunca pegue ali, pegue aqui, ó, só essa sujeirinha. Um pouquinho mais forte nos cantinhos, aqui de baixo. Sumindo. Sumindo. Se você tem medo de colocar água, pode pôr o diluente aqui, que vai dar o mesmo resultado. Pronto, aqui em cima já tá bom. Agora eu vou juntar a esse cinza um pouquinho do rústico. E vou fazer aqui, ó, a base da mesa. Agora você tem que prestar atenção, que você tem que trabalhar nesse sentido. A mesa é uma madeira que tá plana. Então, você não pode trabalhar assim para todo lado, vai ficar estranho. E como você tá percebendo, eu tô colocando pouquíssima tinta. Como o tecido tá úmido, eu não vou ter problemas com essa tinta, ela não vai desbotar. Outro detalhe, eu vou passar esse fundo em cima dessas duas linhas aqui, ó, da toalha.
porque aqui a gente vai trabalhar um crochê, um richelieu, alguma coisa assim. Mas eu tô passando tão de leve que o risco tá aparecendo ali. Porque se a gente não tiver esse fundinho mais escuro, você não vai enxergar o trabalhado do crochê. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Um pouquinho antes de começar a pintar, eu reforcei. Agora eu consigo enxergar todo o risco. Aqui para os lados, você vai sumindo com esse fundo. Deve terminar assim, ó, bem suave. A linha aqui de cima pode ficar um pouquinho mais forte, mas aqui para o lado vai sumindo. Não deixa de forma nenhuma uma linha reta. Na vertical, fica muito feio. Tem que deixar sumindo, suave, que você não perceba. E deixa assim, ó, com pontas. Pronto, acho que já tá bom. Tem que pôr aqui, né? Não coloquei, fiquei respeitando a linha ali. Prontinho. Aqui, se você quiser deixar bem certinho, você pode até fazer isso aqui, ó. Aqui em cima eu só tenho o cinza, né? Então eu vou colocar um pouquinho de cinza aqui. Você pode pegar uma régua e pode fazer isso aqui, ó. Vai ter uma linha ali bem acentuada. Ó. Eu sujei aqui, ó, tá vendo? Eu não quero trazer o fundo até aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, um creme de barbear. E eu vou colocar um pouquinho ali com o pincel e vou esfregar. Eu não vou levar a pintura até ali, tá? Agora eu vou deixar isso daqui, eu posso terminar a pintura. Depois que eu terminar, eu lavo. Vai sair todinho. Então, vou deixar aqui meu pincel separado, porque esse pincel eu não posso usar ali junto com as outras tintas agora. Agora, eu vou esperar secar, porque aqui tá bem úmido. Se eu pintar os detalhes, a água vai fazer fugir. Então, eu vou esperar secar. Ó, peguei um pincel número 6 e agora eu vou pintar aqui a toalhinha. Essa toalhinha aqui dentro, ela vai ser branca. Então, eu vou colocar, vou preencher com o branco. Você viu que aqui, ó, não é uma linha reta. Ele é meio cheio de ondinhas. E é assim que você vai preencher também. Assim, ó. Vai pondo o pincel, vai deixando crespinho. Desse lado aqui, eu vou deixar um pouquinho de azul hortênsia. Assim, só para fazer uma sombra. Ó, um pouquinho de azul hortênsia, uns branquinhos em cima, vai ficar sombreadinho. Pronto. O restante eu vou preencher com o branco. Agora que eu preenchi, eu nem lavei meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do cinza chumbo que eu tô usando. Eu vou colocar assim, ó, umas manchinhas. Não precisa ser na borda, mas é bem na beiradinha. Pode deixar assim uma bordinha branca. Você viu que também eu não tô colocando aquela tinta muito desenhado, muito certinho. Eu só tô dando mesmo umas pinceladinhas. E é bem pouquinha tinta. Aqui bem embaixo do vaso, eu vou deixar uma linha, principalmente desse lado aqui, ó. Com o cinza bem puro. Isso. Agora eu vou pegar o meu branco com esse mesmo pincel.
Você tá vendo essa linha, né? Então, eu vou colocando tinta assim, ó. Nessa linha. Vou colocando essa tinta bem em cima dessa linha. Não é para fazer isso. Você vai colocando a tinta, deixa irregular, mas vai preenchendo ali. Vai ficar um espaço que a gente tá vendo a mesa lá embaixo. A mesa que a gente já pintou. Eu tô colocando essas pinceladas bem em cima do risco. Eu tô trabalhando com o pincel número 6 e você até pode usar ele assim, ó, na largura. Mas que fique irregular. Não é preciso deixar excesso de tinta. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nessa linha de fora. Vai ficar só uma beiradinha aqui, ó, no meio. Evita deixar que fique assim, ó, transparente. Não é para ficar transparente. Você deve colocar a tinta e a tinta deve cobrir a parte de baixo. Essa ponta aqui, ó, esse lado, eu vou colocar um pouquinho do azul hortênsia no pincel e eu vou fazer aqui uma sombra também. Vou bater em cima desse branco. Daqui até ali. Agora nós vamos fazer o vaso. Vamos deixar essa parte aqui secando. Esse vaso tem uns detalhezinhos aqui, mas assim, coisa bem fácil. Eu vou pegar um pincel número 2 para fazer aqui no cantinho. Cinza. Eu vou preencher aqui esse pedacinho. E esse pedacinho aqui, ó. Agora, você viu que aqui eu tenho um detalhe. E eu vou fazer assim. Aqui eu tenho um anel, né? Esse anel aqui, ó. Vou passar a linha embaixo também. Eu vou puxar aqui pelo meio. Pra gente não perder o desenho. Eu não vou passar inteiro em cima. Poderia, mas eu não vou fazer isso. Ó, em cada curva dessa, você vai descer com a tinta assim, bem no meio, deixando um ladinho aqui para você saber onde vai colocar, a gente vai colocar o branco depois. Agora, você vai pegar aqui, ó, por baixo. Tem ali uma bolinha. Esse lado aqui já vai ficar mais escuro, então já vou colocando a tinta. Bem do ladinho também. Aqui desse lado vai ficar mais escuro. Aqui mais. Cheguei no anelzinho aqui de baixo. Agora, eu vou pegar o pincel maior, número 6, vou colocar o branco aqui e vou misturar. Esse branco, eu posso empurrar ele aqui, ó, pra cima do cinza, pra ficar só uma bordinha ali escurinha. Mas aqui pode ficar um cinza bem mais claro. Pro lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou empurrar tanto branco. Aqui a gente já tem mais cinza, vai ficar mais escuro. A luz vai pegar aqui. Vou pegar o outro pincel, que é o pincel pequeno de novo. Vou lavar ele e vou colocar o branco aqui agora, ó. Pra lá e pra cá. E aqui eu vou esfumar pra cima.
Mesma coisa aqui. Aqui, aquele anelzinho que a gente deixou é branquinho. Só passar o pincel, tô passando o pincel 2, assim, coloquei a tinta, agora eu vou alisando, alisando, deixando o anelzinho aparecendo. Aqui é um pontinho, uma bolinha. Deixar um pouquinho mais discreto do lado de cá, porque aqui tá pegando bastante sombra. Eu vou usar o fundinho do meu pincel e vou fazer aqui, ó, uma bolinha, duas bolinhas. Em cima dessa bolinha eu vou colocar um pontinho de branco, mas com o fundo do pincel mesmo. Ele não vai ficar a bolinha inteira, você viu? Quando a gente aperta, faz um furinho no meio. Aqui pra baixo eu vou continuar na sequência. Essa parte aqui é clara. Aqui também é claro, com o cinza do ladinho. Essa área aqui, também eu vou trabalhar da mesma forma, com o claro aqui e o escuro aqui. Depois a gente faz essas linhas com o branco por cima. Eu vou usar o pincel 0 e o branco para fazer aqui as linhas. Ó, bem no centro você põe um. Aí, dá um espaço, coloca o outro, mesmo espaço o outro, e assim você vai colocando. Aqui, ó, vai pegar assim. Mais um, mais um. Agora, eu vou passar esse pincel aqui em cima, para não ficar, olha como ele dá uma abaixada na tinta, e não fica aquela ideia de risquinho por cima com o pincel 0. Passa o pincel bem de leve. E agora, esse último aqui, eu vou trabalhar também com o cinza na parte de baixo. Aqui misturou, porque o último cinza que eu coloquei de sombra tava úmido. Então, a gente vai ter que colocar um pouquinho de preto depois. E essa parte aqui vai ficar bem mais clara, porque é o lado que tá recebendo luz. Depois a gente vai reforçar essa sombra aqui com o preto. Com o cabinho do pincel, eu vou fazer aquelas bolinhas aqui também, ó. Aqui dá pra colocar 3. Vou colocar aqui, ó, bem no encontro dos... E agora, o pontinho, que é uma segunda bolinha com o branco por cima. Se ficar assim meio tortinho, irregular, não tem problema, tá? Porque esses entalhes assim no metal, nem sempre ficam perfeitos. Só não pode ficar um muito grande e outro muito pequeno. Assim já tá bom. Agora aqui eu vou separar essa bolinha. Eu vou fazer uma sombra do lado de cá. É assim, uma meia-lua. Vou fazer um contorno com o 0 aqui. Fazer um contorno também aqui. Se algum ladinho não ficou muito certinho, é a hora de acertar. Contorninho aqui. Na parte de baixo também. Aqui do ladinho do branco, eu vou pôr uma linha do lado direito.
uma linha de cinza. Aqui nem vai aparecer muito, mas ali vai. Esse lado aqui, por ser branco, ele ficou bem mais... Parece que ele é maior, mas tá do tamanho. Eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui no cantinho. E vou arredondar um pouquinho mais aqui, vou subir um pouquinho mais. E já vou usar o preto para colocar aquela sombra aqui, ó, que vai por fora. Agora eu vou usar o pincel 2 e vou passar o pincel bem em cima. Olha como ele assenta a tinta. Ó, passei o pincel, coloquei o preto e passei o pincel em cima. Essa parte aqui acho que tem que enfeitar mais. Você viu que eu tô inventando isso, né? Aqui, ó, vou fazer um V aqui dentro. Com o pincel 2. Agora eu vou colocar uma luz com o branco. Uma luz aqui, ó, na frente. Isso vai criar um relevo. O escuro ficou aqui, o claro ali. Escuro, claro. Escuro, claro. Escuro, claro. Pronto, chega de enfeitar aqui, agora vamos pintar as flores. Agora nós vamos pintar as folhinhas que estão por trás. Aqui tenho duas folhinhas. Eu tenho essa que tá por trás, que passa aqui. Não, não passa aqui não. Ela só tá ali. E tenho essa que tá na frente. Essa pétala fecha aqui. Eu vou colocar o verde pinheiro nesta aqui que tá por trás. Eu vou preencher. Aí, esse é o jasmim manga. Essa folha, ela é assim bem verde, bem dura. Eu vou usar nessa folha aqui um pouquinho do verde pistache. Só aqui, ó, nessa ponta. E com erva doce, eu vou fazer a linha que divide a folha em duas partes. E faz esses risquinhos aqui, ó. Essa outra folhinha de baixo aqui, eu vou... Nem lavei meu pincel. Eu vou colocar... Eu já vou fazer, embora ela esteja por cima da flor, mas eu já vou deixar ela pronta. Essa aqui tá por cima. Eu vou fazer ela inteira com o verde pistache. Porque as folhas mais novas, elas têm essa cor. Vou colocar um pouquinho do verde pinheiro aqui embaixo, só para dar um leve toque de sombra. Ó, puxei aqui e puxei um pouquinho aqui pelo meio. E o acabamento é a mesma coisa. Tenho essa linha que vai ficar bem retinho até lá em cima. E depois essas outras aqui, ó. Já vou aproveitar e vou passar uma linha de luz aqui do ladinho da folha e desse ladinho também. Mas eu tô passando mesmo em cima do verde. Já vou aproveitar e vou fazer aqui, ó, com o verde pinheiro, esta folha e esta folha. Já mostro pra você. Colocando um pouquinho do verde pistache na ponta, pra dar uma clareadinha. Olha aí as folhas, como ficaram. E agora nós vamos fazer o botão. Eu vou preencher o botãozinho de branco. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pistache
E vou fazer uma sombra bem de leve na parte de baixo. Um pouquinho do cerâmica, bem pouquinho. E vou fazer isso aqui, ó. Você viu que eu saí de baixo, fiz uma curvinha. E agora, com o branco de novo, eu vou realçar isso aqui. É como se fosse uma dobrinha. Ó, é uma pétala. Pode ter até mais de uma dobrinha. Aqui pode ter mais uma linha de branco. Aqui na pontinha, um pouquinho do cerâmica. Deixar um pouquinho menos. Ah, e o cabinho aqui, ó, vou fazer com cerâmica. E não é um cabinho muito fino, não. Lá em cima eu tenho um outro botão que eu já vou adiantar. E aqui desse lado tem mais uma folhinha que eu não marquei. Que eu já vou fazer também. Um pouquinho do pistache. E o resto de verde pinheiro. Só uma pontinha, só para o equilíbrio da composição aqui que eu coloquei essa pontinha. Pronto, aqui já fiz a folhinha e ali o botãozinho. Agora nós vamos começar por essa florzinha aqui que tá espremida lá atrás. É muito fácil. Primeiro, você vai usar o amarelo ouro. Aqui tá o miolo, eu marquei assim, ó, o miolo de todas elas. Aí você vai puxar isso daqui são dobrinhas. Então você vai puxar esse amarelo ouro assim, ó, não em cima das dobrinhas, tá? Mas do miolo até o meio da pétala. Essa daqui, essa florzinha aqui, ela tá por trás. Então a gente não vai ver inteiro. Ó, aqui a gente vê tudo amarelinho. Aí você vai lavar o teu pincel e vai preencher o restante de branco. Não se preocupe muito com essa dobrinha agora. Só coloque a tinta ali. Aí você colocou, você viu que eu nem entrei com a tinta? Porque eu quero lavar o meu pincel. Aí eu vou tirar aquela divisão entre o branco e o amarelo. Caso precise, você pode voltar com um pouquinho do amarelo, tá? Assim, ó. Mas não pode ficar aqui uma divisão muito forte. A gente vê onde acabou, mas não fica aquela linha. E agora, você vai colocar uma isca de cerâmica no meio. Aí, você vai sujar pra fora, assim, ó. Em cima do amarelinho. Aquele vai ficar tipo um pontinho de cerâmica ali. Vou deixar mais escurinho esse, porque ele tá por trás. Vou fazer mais sombra. Agora, você vai pegar um pouquinho do cinza. E o cinza vai ser sempre aqui, ó, no pratinho. Porque é muito pouco. Você vai fazer aqui, ó, bem em cima do risco. Muito pouco. E aqui, pro lado de dentro. Todo lugar que tiver essa dobrinha, e essa dobrinha aqui é dessa pétala que tá por trás da folha. Essa dobrinha aqui é dessa pétala, ó. Então, você vai subir um pouquinho com esse cinza. Você vai deixar aqui em cima, assim, ó, esfumado. Não deixe muito cinza, tá? Porque depois aí você vai ter problema. Porque isso daqui é branquinho. A gente só coloca o cinza para poder realçar. Eu já vou até fazer essa daqui para você ver como vai ficar. Ó, vou pegar o pincel 0 e eu vou fazer assim, ó. Isso daqui é a dobrinha. Então, eu começo com o pincel, um branco gordinho aqui. E eu vou levando
e vou sumindo. Olha só como que fica. Se você não colocar esse cinza ali, esse branco aqui, ele não vai aparecer, ele não vai ficar assim fortinho. Aqui, não, aqui. Aí você coloca aqui de novo. Olha como é que vai ficar. Aqui você só vai fazer aqui, ó, o contorno. Essa daqui tá lá atrás. Então, a gente não enxerga mais do que isso. Eu vou fazer essas 3 pétalas, que não vai aparecer o cerâmica, só o amarelinho. E vou fazer estas aqui também, ó, que estão por trás de todas essas coisas. É bem simples. Vou fazer, você já vai ver e vai me acompanhar. Já fiz aquela e já fiz esta aqui. Resolvi colocar um pouquinho de cerâmica ali também. Agora, nós vamos fazer essa aqui de baixo, porque ela tem que ficar um pouquinho mais sombreada, que ela tá por trás e por baixo. Eu vou usar primeiro o branco, aqui de fora para dentro. Aqui também. Sem chegar lá embaixo, né? Porque ali vai o amarelinho. Ó, tô passando da metade. Essa ponta aqui que tá por baixo daquela. E esse pedaço aqui, ó, é uma outra pétala que tá lá atrás. Não vou lavar meu pincel. Já vou pegar um pouquinho do cinza. Essa pétala aqui, ela vai ficar bem sombreada. Coloquei o cinza em cima do branco. Inclusive, aqui, ó, em cima dessa... Da beiradinha, né? Da viradinha. Essa aqui vai ficar escurinha aqui, ó. Que aqui tá fazendo sombra. Essa daqui, eu vou colocar aqui, ó, normal, porque essa tá aparecendo pra fora. Então, vou pôr uma sombra, só um pouquinho mais acentuada aqui, onde fica a dobrinha. Aqui também, onde fica a dobrinha. E aqui, ó. Vou deixar aqui ainda um pouco mais forte. Agora, eu lavo meu pincel e vou colocar o amarelo. Amarelo ouro, saindo do centro, puxando sentido as pétalas, sem preencher aquela área da dobrinha. Aquela isca de cerâmica, peguei muito, coloca no miolinho, dá uma puxadinha para dentro da pétala. E agora, ilumina fazendo aquela linha. Aqui, ó, saio daqui. É a dobrinha. Saio dali. Aqui, eu só vou ter um pouquinho de luz nessa área. Aqui, eu posso fazer o contorninho basicamente inteiro. Aqui é a dobrinha. E aqui na pontinha só que tem luz. Aqui posso até colocar um branquinho também. Mas não vai clarear muito não, é só aquele pouquinho mesmo. Agora eu tenho essa daqui, que também vou fazer, ela tá bem simplesinha, tá por baixo aqui e por baixo aqui. Aí a gente deixa assim, ó, quando tá por baixo com um pouquinho de sombra de cinza. E tem um outro detalhezinho aqui. Eu vou colocar o verde pinheiro nesse pedacinho, que é um pedacinho de fundo. E aqui também, ó, tem um triângulozinho aqui, assim, que é fundo. Aí, vamos supor que tenha um pedaço de folha lá embaixo.
Eu vou fazer esta aqui e esta aqui, estas 3 pétalas, e já mostro pra você por quê que eu não vou fazer essa daqui agora. Agora, eu vou fazer esse último aqui. A única diferença, eu já fiz aqui nesse, ó, eu coloquei um pouquinho do amarelo limão ali na pontinha. Eu vou colocar o branco. Agora eu vou colocar o cinza. Aqui, nessa parte, eu tenho essa pétala por cima. Foi por isso que a gente não fez ela ainda. Eu gosto de fazer o que tá embaixo primeiro. Se você pensou nisso, acertou. Parabéns! Agora eu vou colocar o amarelo ouro no meio. Eu vou puxar um pedacinho só. E eu vou finalizar aqui, ó, mais um pouquinho com o amarelo limão. Esse é o que tá bem na frente, ele tá recebendo mais luz, ele tá mais claro. Vou lavar meu pincel para fazer aqui, ó, o esfumado. Terminar com a tinta. Olha como ele vai ficar mais delicadinho. E ali no miolinho vai o cerâmica do mesmo jeito. E só uma sujeirinha assim, ó, pra fora. Agora o acabamento, agora eu posso fazer essa pétala e fazer o acabamento desse daqui. Eu vou terminar e já te mostro. Olha como ficaram as florzinhas. Estão prontas, não vou mexer mais ali. Agora nós vamos finalizar a toalha. Essa toalha a gente vai fazer um biquinho aqui. Tá praticamente seco. Eu vou trabalhar com o pincel 2 e agora eu vou fazer mais uma vez um branquinho em cima desse outro que eu já tenho, mas mais pro meio, porque quando eu fiz ainda estava úmido e o branco ele é absorvido, então eu vou realçar. E é assim, ó, batidinha mesmo, tá? Não deixa nada muito certinho, não. Pronto, agora é vez do pincel 0. Em primeiro lugar, eu vou fazer nessa parte de dentro que é o tecido. Eu vou fazer um contorninho aqui, ó, com o branco. Deixando assim meio que um excesso de tinta para ficar bem contornado, ó, mas assim, sempre irregular. Bom, pra cá eu faço depois, então eu vou te mostrar aqui nesse cantinho. Agora você vai fazer assim, ó, você vai fazer a costura. Então, aqui, ó, na beiradinha dos dois lados, vocês vão colocando assim, pontinho, risquinho, irregular, tá vendo como vai ficando? Aí, aqui vai fechando. Aqui em cima, vai fazer na beirada a mesma coisa. Aí, vai fechar aqui também com tracinhos assim, ó. É um crochê, um richelieu aqui bem doido. Se você quiser trabalhar um crochêzinho aqui, daqueles pontinho alto, pontinho baixo, pode fazer, sem problemas. Eu tô fazendo aqui assim para simplificar. Dessa forma, qualquer pessoa consegue fazer. E mais, no final você vai ver como fica bonito. Eu vou fazer o meu aqui toda volta. Olha, terminei aqui essa parte dos pauzinhos de contorno. E agora, eu peguei o pincel com pouquinha tinta. E tô fazendo aqui, ó, mais uma curvinha.
uma voltinha. E agora não é grosseiro, tá? Pode fazer assim bem fininho. Até se não aparecer um pedaço, não precisa refazer. Assim, que fique como se fosse um fio bem transparente, tá? Ó, já fiz aqui, agora eu vou fazer o restante. E aqui dentro a gente põe assim, ó, uns pontinhos de branco, fazendo o contorno por dentro nessa parte cinza. Vou terminar e já mostro pra você. Olha como ficou aqui a parte da toalha. Tá pronto, molhadinho. Agora a gente vai fazer aqui uma maquiagem nesse pote, nesse vasinho, pra ele clarear um pouco. Pego um pouquinho de tinta, coloco no pratinho, limpo o pincel. Aí eu começo aqui, ó, na área que tá branquinho e vou empurrando. Uma coisa, é necessário que esteja totalmente seco, porque senão você vai estragar, você não consegue fazer. Ó, eu vou clarear bastante essa área. Aqui eu posso fazer também um pouquinho mais. Aqui. Eu mantenho as áreas de sombra, só que eu realço mais as áreas de luz. E é um trabalho assim, bem... Tem que ter bastante paciência, tá? Não é de assim, pôr uma pincelada e já tá pronto, não. Você tem que ir lidando com o pincel, vai acrescentando um, vai acrescentando o outro, até você ficar satisfeita. Aqui já foi, aqui já foi. Agora essa parte aqui, ó. Vou colocar bem aqui, não lá na bordinha, aqui. E vou trazer pra cá, levar pra lá. Ó, vim limpando meu pincel. Agora eu vou colocar uns pontos de luz aqui, 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 ó, dos dois lados. Vou pôr um ponto de luz aqui. Posso até, minha mão tá fazendo sombra, mas é aqui, ó, no risquinho. Aqui também um pouquinho, aqui e aqui. Aqui eu vou deixar uma pincelada mesmo. Aqui agora eu vou pôr aquela pincelada mais pura. E aqui também, ó, assim. Essa pincelada de luz, ela tem que acompanhar essa curvatura. Para finalizar, esses aqui, até mais ou menos a metade, eu posso deixar também mais clarinhos. Não preciso vir até o lado de cá. Aqui que tá pegando mais luz. Prontinho, chega, não vou mais enfeitar. Então, minha sugestão para você é que você deixe essa mesa um pouquinho mais escura, que vai realçar um pouquinho mais a toalha. Você pode interferir aqui nessa parte do fundo com o molde vazado, você pode trabalhar um pouco mais a mesa, fica a seu critério. Essa aqui é a minha sugestão. Esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Se você vir alguém vendendo, não compre, porque todos os meus riscos são gratuitos. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Essa é Valéria, minha aluna virtual que mora em São José, Santa Catarina. Ela nunca havia feito curso de pintura, até conhecer o canal Sonalu Pinturas. Diz que estava procurando passo a passo de pintura de rosas para presentear a sua mãe e me achou. Foi amor à primeira vista
E seguindo a minha orientação, ela está conseguindo. Parabéns, Valéria! Hoje, o beijinho especial é para você.